a armadura de Deus 10 no demais. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12 Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15 E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. 16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18 Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19 E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. 20 Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6 e 10 a 20 A armadura de Deus 10 no demais. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12 Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15 E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. 16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18 Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19 E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. 20 Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A saúde no Brasil entre os cativos. Aquarela de Jean-Baptiste Debré de 1826 mostra cirurgião negro colocando ventosas em outros negros. Aquele é um cirurgião hebreu bantu. Eu próprio já vi várias vezes esse tipo de cirurgião em Angola. Manicongo. Gentios com costumes hebraicos. Bantu é o povo hebreu que antes ensinou os gentios os costumes hebraicos.
Bantu é o povo hebreu que, por rebeldia contra as leis sagradas de seu Criador, estava predito a perder a sua memória futuramente, como se vê hoje. Samaritanos. Descendente de convertidos em costumes tradicionais hebraico, a noite de Samaritanos reza e o festival de Sukkot no Monte Gerizim. E o rei do antigo Congo, Angola, um judeu real, em costumes tradicionais hebraico. Descendente dos israelitas dispersos na África. De além dos rios, Nilos, de Cus, Nubia, Sudão moderno, Sofonias 13 e 10. A região da África conhecida como o Cinturão Vermelho. O único povo negro semita da África que tem povo na terra do cativo, de acordo com a profecia relacionado aos hebreus desta região da África. Sofonias 13 e 10 a 20. Pergunta dos samaritanos: quem eram os samaritanos? Resposta: os samaritanos ocupavam o país anteriormente pertencente à tribo de Efraim e à meia tribo de Manassés. A capital do país era Samaria, anteriormente uma grande e esplêndida cidade. Quando as 10 tribos foram levadas ao cativeiro para a Síria, o rei da Assíria enviou pessoas de Cuta, Ava, Amate e Separvaim para habitar Samaria. 2 Reis 17 e 24, Eja 4, 2 a 11. Esses estrangeiros se casaram com a população israelita que ainda estava dentro e ao redor de Samaria. Estes samaritanos primeiro adoraram os ídolos de suas próprias nações, mas ficaram perturbados com leões. Eles supuseram que não eram honrados pelo Deus desse território. Um sacerdote judeu, portanto, foi enviado a eles da Assíria para instruí-los na religião judaica. Eles foram instruídos dos livros de Moisés, mas ainda mantiveram muitos de seus costumes idólatras. Os samaritanos abraçaram uma religião que era uma mistura de judaísmo e idolatria. 2 Reis 17, 26 a 28. Porque os habitantes israelitas de Samaria se casaram com os estrangeiros e adotaram sua religião idólatra, os samaritanos eram geralmente considerados mestiços e eram universalmente desprezados pelos judeus. Motivos adicionais de animosidade entre os israelitas e samaritanos foram os seguintes. 1. Os judeus, após seu retorno de Babilônia, começaram a reconstruir o templo. Enquanto Neemias estava empenhado em construir os muros de Jerusalém, os samaritanos tentaram vigorosamente deter o empreendimento. Neemias 6, 1 a 14. 2. Os samaritanos construíram um templo para eles no Monte Gerizim, que os samaritanos insistiram foi designado por Moisés como o lugar onde a nação deveria adorar. Sambalat, o líder dos samaritanos, estabeleceu seu genro, Manassés, como sumo sacerdote. A religião idólatra dos samaritanos assim se perpetuou. 3. Samaria tornou-se um lugar de refúgio para todos os proscritos da Judeia. Josué 20, 6 a 7, 21 e 21. Os samaritanos receberam voluntariamente criminosos e refugiados judeus da justiça. Os violadores das leis judaicas e aqueles que haviam sido excomungados encontraram segurança para si mesmos em Samaria, aumentando grandemente o ódio que existia entre as duas nações. 4. Os samaritanos receberam apenas os 5 livros de Moisés e rejeitaram os escritos dos profetas e todas as tradições judaicas. Por estas causas surgiu uma diferença irreconciliável entre eles.
de modo que os judeus consideravam os samaritanos como os piores da raça humana, João 8:48, e não tinham relações com eles, João 4:9. Apesar do ódio entre os judeus e os samaritanos, Jesus rompeu as barreiras entre eles, pregando o evangelho da paz aos samaritanos, João 4:6-26, e os apóstolos seguiram o exemplo dele, Atos 8:25. Livros esquecidos, raízes mais cultura. Nós aprendemos, de Merlin Unis, que há muitas indicações de que havia pelo menos uma fonte comum da qual surgiu a cultura hebraica, e que isso, a cultura de Angola, surgiu disso. Há muitos lugares na Palestina e mais especialmente no extremo leste da Península Árabe, que também foi habitada por judeus no tempo pré-islâmico, que se assemelham a nomes bantu. O negro é o bantu, isso não é brincadeira. Os europeus, desde cedo, sabem que os negros, sabem que o chamado negro bantu da África não descendem de Cão, o segundo filho de Noé, Gênesis 10. Eles sabem que o chamado negro bantu não fala um idioma de Cão, ou seja, etíopes egípcios. Neste livro de Angola Folklore, eles, os europeus, revelam um mistério famoso que diz: é pai da raça escura, mas não do negro. Um povo negro que eles sabem muito bem que não descende de Cão, Gênesis 10. E colocaram bem visível que o chamado negro-bantu não fala a língua camita, e que a chamada família Negritique, África Ocidental, tem um idioma diferente, camita. Mas isso foi primeiro o europeu que escreveu desse jeito. E o que veio a seguir disse que a chamada família Negritique são de um outro ramo, mas do mesmo estoque, mudou linguisticamente misturando-se com elementos camitas. Uma coisa é certa, na África, os povos se fecham, se agrupam de acordo com sua linguagem. Não existe uma raça negra pura, o tom da nossa cor da pele varia. Eles estavam procurando por uma pura raça negra, mas nunca encontradas. Escola Bantu. De acordo com um ancião hebreu Bantu. Quem prova que ele está errado? Se alguém quiser prová-lo, faça-o de acordo com a antiga língua bíblica hebraica, e isso é, vocabulário e gramática. Porque os costumes qualquer um pode ter, mas se de fato você ou seu povo, ou sua nação é hebraica, então você deve falar um idioma hebraico. Olha, um idioma vai além de qualquer teste de DNA. Um português só é reconhecido se ele estiver falando português. O mesmo, um inglês só é reconhecido se ele estiver falando sua língua materna inglesa, assim como um hebraico só é reconhecido se ele estiver falando a língua hebraica. Mas o português, francês, o espanhol, romeno, etc., são reconhecidos como línguas latinas porque possuem as regras, vocabulário, gramática da língua latina. Agora, se você diz ser um hebraico, é porque seu idioma tem as mesmas regras, vocabulário e gramática hebraica, senão você não é um hebraico. Escola Bantu. De acordo com um ancião hebreu Bantu. Quem prova que ele está errado? Se alguém quiser prová-lo, faça-o de acordo com a antiga língua bíblica hebraica, e isso é, vocabulário e gramática. Porque os costumes qualquer um pode ter, mas se de fato você ou seu povo, ou sua nação é hebraica, então você deve falar um idioma hebraico.
Olha, um idioma vai além de qualquer teste de DNA. Um português só é reconhecido se ele estiver falando português. O mesmo. Um inglês só é reconhecido se ele estiver falando sua língua materna inglesa, assim como um hebraico só é reconhecido se ele estiver falando a língua hebraica. Mas o português, francês, o espanhol, romeno, etc., são reconhecidos como línguas latinas porque possuem as regras, vocabulário, gramática da língua latina. Agora, se você diz ser um hebraico, é porque seu idioma tem as mesmas regras, vocabulário e gramática hebraica, senão você não é um hebraico. Yahund, Judeia. Reinos de Israel e Zolel, África, a espada e a vara, colorido do Mani Congo, vestuário hebraico, as 12 tribos do povo assim chamado Bantu da África Central ao sul do continente. De acordo com os profetas Sofonias 13:10 e Isaías 18:7, 12 reinos que simbolizam as 12 tribos de Jacob, Israel. O reino de Congo, o reino de Monumutapa, o reino de Cuba, o reino de Luango, o reino de Luba, o reino de Lunda, o reino de Makoko, o reino de Ngolandongo Matamba, o reino de Bamileke, o reino de Bamoun, o reino de Burundi, o reino de Xangamir. Tome nota, estes são os únicos negros da África que falam hebraico semítico e habitam a região que fica além dos rios de Cus, Nubia, Sudão moderno, como disseram os profetas. Povo dos Grandes Lagos da África, uma região dividida pelos rios, mencionada pelos profetas Isaías 18:7.